Sem mais delongas, nós vamos abrir a palavra de Deus. E eu quero incentivar vocês a sempre trazerem a Bíblia. Meu incentivo mesmo de coração, tragam a Bíblia no papel, em forma de livro, para a igreja. Eu sei que hoje é muito prático, muito fácil ter a Bíblia no celular, mas também as distrações do celular podem atingir a igreja. Isso é um fato, você já deve ter se pegado aí policiando para não se distrair com a Bíblia no celular. E também a Bíblia, ela é escrita em colunas, de tal maneira que você, poxa, o pastor pregou em qual versículo, eu não lembro, mas a sua mente fotografou e você vai saber aonde se situar, se colocar. E eu creio que é muito importante para essa geração de meninos e meninas verem os pais com a Bíblia na mão, vindo para a igreja com a Bíblia na mão. Não é só um livro, é uma identidade, é uma identificação. E é tão bom aprender, a criança precisa aprender a manusear a Bíblia. Você fez isso, você aprendeu. De maneira que quando a gente diz assim, vamos abrir a Bíblia em Oséias, aí você diz, Oséias, profetas menores, ali depois de Daniel, você vai se situando porque você aprendeu a abrir a Bíblia. O celular não vai facilitar isso para a criança. É bom que as crianças manuseiem a palavra de Deus. Nosso tema dessa tarde, como você pode piorar o seu filho. Agora imagine, coitado do mundo, se seu filho piorar. Mas eu tenho visto que quem tem piorado os filhos são os pais. Tenho andado por esse Brasil inteiro, como o Wagner mencionou, vou ao interior dos interiores. Então, estou no interior do Acre algumas vezes, estou no interior do Maranhão algumas vezes, e aquele comportamento que a gente assusta, e que a gente acha que é coisa de Rio de Janeiro, São Paulo, de situação cosmopolita, de massificação de tantas ideias e tudo, a gente pensa que é aqui. Mas, meus irmãos, por causa desse fenômeno aqui, que é uma excelente ferramenta, mas uma perigosa situação para a vida, hoje a mesma atitude, a mesma disposição, os mesmos aprendizados que destroem princípios e valores, esses estão por toda parte. Então, como você pode piorar o seu filho? Deixa eu tentar passar aqui, deixa eu ver se está indo bem. Opa, muito obrigado, deu certo aqui. Você saberia responder quantas perguntas uma criança é capaz de fazer por dia? Isso mesmo que você leu. Não sei se está preparado para a resposta. Uma criança, ela é capaz de fazer 300 perguntas por dia. Eu sei que você tem uma sobrinha que faz umas 700. Mas esse é o caso. Uma criança estimulada, uma criança despertada, uma criança com a curiosidade inata, ela é capaz de fazer 300 perguntas por dia. Agora saibam disso, perguntas espirituais, perguntas de ordem para a eternidade, elas fazem menos, cada vez menos, porque estão mais atraídas para esse momento, para esse presente século. E se faz uma pergunta de cunho espiritual para você, de ordem bíblica para você, e você não responde, aquela pergunta não ficará sem resposta. Aquela pergunta se transformará em dúvida, ou quem sabe em desprezo. Você não é obrigado a saber de todas as respostas, mas você deveria se preocupar e concentrar em procurar a resposta para dar ao seu filho, sua filha. E seja sincero com ele, com ela, dizendo, filho, filha, papai não sabe agora, mamãe não sabe agora, mas eu vou pesquisar, vou anotar aqui a sua pergunta, vou procurar os pastores, ou quem sabe a indicação de algum livro, e nós vamos tratar desse assunto sim. Então você deve fazer isso, mas não perca essa preciosidade das perguntas infantis. A palavra de Deus vai ser aberta para mim e para você no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Eu não sei se vocês vão colocar os textos aqui, se vocês têm essa. Muito obrigado. Então, nós podemos ler aqui, mas você pode também abrir a Bíblia, tomar notas, fazer isto, ok? 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Podemos colocar para a gente ler? A palavra de Deus para mim e para você, viva, eficaz e penetrante. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 15, verso 23. Porque
A rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião não vai ficar parada, ela vai se transformar, veja a próxima palavra no versículo, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. A criança não vai ficar sem venerar, adorar cultos e ídolos e não adorar o Senhor de todo o coração. Ela irá para outro caminho. Repetindo, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Uma palavra direta para Saul. Mas no caso, para mim e para você também, aqui nós podemos ver que os princípios estão valendo para a minha vida e para a sua vida. O caso que é um problema, mas esse problema, ele não fica só no problema. Ele pode crescer e ele pode se tornar um perigo. Tornando-se um perigo, nós temos aqui um processo em ação. A rebelião é um processo em ação. A obstinação é um processo em ação. Tem início e logo vai se espalhando. É por isso que você diz assim: eu não estou entendendo esse menino, não estou entendendo essa menina. 3 meses atrás estava bonzinho, agora está com uma atitude tão diferente. Nunca me respondeu, agora está me respondendo. Por quê? Porque há esse processo de uma rebelião no coração. E se tem uma coisa que é muito fácil, é rebelar-se. Você sabe muito bem disso. Você também teve as suas contrariedades, você também teve os seus momentos em que você até forçava a situação para testes, obstinação, e logo você vai poder estar apaixonado como um seguidor de um culto por aquilo que você está devotando o seu coração. Então tem um processo em ação e saibam disso. Eu quero que você leia essa frase que está ali embaixo comigo. Vamos lá? O mundo e o diabo não costumam perder as chances que lhe dão. Não brinque com o diabo. Não ame a situação desse mundo de tal maneira que o mundo lhe iluda e você, com isso, você pode estar perdendo seus filhos para o mundo. Homens que me escutam aqui nessa noite, eu peço que vocês fiquem, nessa tarde, eu peço que vocês fiquem de pé. Todos os homens fiquem de pé. Homens, fiquem de pé. Boa parte da minha conversa com vocês, se as mulheres querem sair para tomar um café, podem. Mas a conversa é com a gente. Quantos aqui são pais de meninas? Pai de menina tem preocupação dobrada. Continuem de pé. Só sente se você precisar sentar. Minha esposa chegou e disse: estou grávida. E daquele dia em diante, eu perdi toda a situação. Dizer, o que é isso? Como é isso? Para que é isso? Como se faz isso? A menina nasceu, Fernanda, pequenininha, linda, bonitinha. Logo me apaixonei por minha menina. Fernanda começou a crescer. Nenhum homem aqui presente está preparado para trocar fraldas. Oh, coisa complicada e difícil é trocar fraldas para muitos de nós. Para onde vai? E agora? Nenhum homem aqui presente está preparado para segurar neném aqui, ou o neném aqui também, pais e meninos, enquanto eu faço a mamadeira. Quando a minha esposa dizia isso, eu segurava a menina com tanto cuidado, eu tinha medo de respirar e ela caía do meu braço. A menina cresceu, e aí então ela quis estudar. Não, filha, fica aqui com o papai em casa, eu supro tudo. Não, eu quero estudar. Foi para o jardim da infância, eu não dormi naquela noite anterior. Nenhum pai aqui presente, principalmente de meninas, está preparado para o primeiro dia de aula do seu filho, da sua filha, no jardim da infância. Eu não dormi, meu Deus, minha menina tão bonitinha, loirinha aqui em casa, tranquila, tão ingênua, tão querida. Vai amanhã, Deus está naquele antro de marginais mirins. O que será da minha menina? Chegamos lá.
a mãe e eu. E sabe, criança chorando, menino chorando, e eu dizia assim, essa menina não chora, meu Deus do céu, chore minha filha, é só você chorar que eu já levo você para casa, só volta amanhã. Ela disse, sem brincadeira, para mim e para minha esposa, podem ir, essa menina não é normal. Nenhum pai aqui presente está preparado para arrancar dente de filho, dente de filha. Eu me lembro quando a dona Fernanda chegou para mim, pai, arranca, tá molinho pai, pegou a ponta da língua, pegou a ponta do dente, balançou e realmente estava molinho. Eu disse, meu Deus, como é que você arranca dente de menina? Eu lembro que eu peguei naquele dente com tanto medo, que eu tinha medo de puxar o dente e a caveira da menina vir junto. Nenhum pai aqui presente está preparado para, pai, esse aqui é o Felipe. Podem sentar. Nenhum pai, nenhuma mãe aqui presentes está preparado para receber um bilhete na agenda do filho. Compareçam amanhã na escola para termos uma conversa sobre o seu filho, sobre a sua filha. Nenhum pai, nenhuma mãe aqui está preparado para isso. Nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para receber um telefonema às 3 da madrugada da delegacia dizendo, venha buscar seu menino aqui. Venha buscar sua menina aqui. Nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para o funeral do seu filho, da sua filha. Mas é isso que poderá acontecer se todo esse processo que nós vimos em 1º livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, for presente na sua vida, na vida dos seus filhos. Assim, meu irmão, minha irmã, adiantando aqui, nós podemos ver que nessa ordem, o mundo e o diabo. O fator mundo, eu quero identificar como o sistema. E no sistema que cerca o seu filho diariamente, cerca a sua família diariamente, nós temos 7 destaques nesta tarde, nesse momento. Em primeiro lugar, todos nós aqui, suas crianças também, nós somos nascidos deste mundo, nascemos aqui, gostamos do mundo. A palavra de Deus nos diz, em João capítulo 8, versículo 23, o seguinte, coloquei já ali para a gente ler, leiamos todos. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu desse mundo não sou. Então nós somos nascidos desse mundo e nós defendemos esse mundo. Os mundanos vão defender esse mundo, sim. Em segundo lugar, este mundo é o nosso reino. Nós amamos este mundo e esse mundo é o nosso reino. João capítulo 3, versículos 19 e 20, nós podemos ler como segue. Leiamos todos. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todos nós nos sentimos o rei ou a rainha. Nós queremos ser populares. Nós queremos ter seguidores. Nós queremos que as pessoas parem nas ruas para nos verem. E assim cedo, seu filho, sua filha, terá sempre pessoas concorrendo com ele para ultrapassá-lo em popularidade. E ele não quer ficar para trás. E o que vai acontecer é que as trevas dominam, a luz vai incomodar. Se o seu menino, se a sua menina quiser viver uma vida piedosa já na infância com Cristo Jesus, e amém, isso é possível, a palavra de Deus nos adverte, os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os que amam as trevas, eles têm as suas obras más. Meninos de 7, 8, meninas de 10, 11, pessoas tão novas em idade já têm obras más e coleção de obras más. Nenhum pai, nenhuma mãe aqui presentes que me escutam, estão tranquilos quando os seus filhos vão para a escola. Pode ser a mais cara do estado de São Paulo, pode ser a escola da esquina. Tem escolas na capital
que chegam a cobrar 15 mil reais de mensalidade, isso mesmo que você ouviu. Mas nenhum pai, nenhuma mãe fica tranquilo quando o filho ou a filha sai para a escola e fica aliviado quando o filho ou a filha volta para a escola. João capítulo 3, versículo 20, leia comigo também ali o que está escrito. Vamos lá? Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, a fim de... Todo mundo vai ter conivência nos erros, nas maldades, nas safadezas, nas mentiras, já na mais tenra idade. Todo mundo vai ter um colega que vai lhe ajudar a piorar. Agora, se você não cuida, se você não acompanha, se você não convive, saiba de uma coisa, seu filho, ele não ficará com a sua mente neutra. Ela será invadida, ela será dominada naquela sequência que nós vimos no texto inicial. Falamos muito bem também a língua deste mundo. Rimos com as suas sujeiras. Aonde você estiver, em qualquer parte do planeta, você pode não falar o idioma local, mas você acha os pecados locais. Você vai achar as pessoas que você dirá, aqui eu vou dar ênfase ao meu pecado, aqui eu vou avançar com os meus desejos, com os meus sonhos. A linguagem do pecado é universal, então todo mundo domina muito bem a arte do pecar. Salmo capítulo 58, versículo 3. Quantas mulheres aqui são mães? Acredito que a maioria, até porque a sala é de pais, não é, gente? Que pergunta a minha, me perdoem. Lembram quando vocês engravidaram pela primeira vez? Eu não estou perguntando da 12ª vez, da primeira vez. Foi uma surpresa para você. Fez aquele teste de farmácia, perdeu o fôlego de alegria, você ficou assim, e agora? Gente, que coisa linda, é uma mulher grávida. É muito bonito. Vocês mulheres deviam estar grávidas mais vezes. É uma barriga bonita, uma redondeza linda, um andar todo balançando assim. Mulheres, vocês tiveram um privilégio e têm um privilégio de terem vida dentro de vocês. Nós homens também já tivemos vida dentro da gente, mas não vale. Lombriga. Vocês têm vida que pensa, vida que desenvolve. E vocês tinham um tal de acordar a gente de madrugada para dizer que estava chutando. Chutando, problema seu, deixa a gente dormir. Está chutando, está chutando. Interessante, quando a gente colocava a mão na barriga, o menino ou a menina parava de chutar. Essa mulher deve estar com algumas fantasias na cabeça, não é possível. Até que a gente sentiu que realmente estava chutando. Assim que você concebeu, sem que você nem soubesse, olhem o que diz a palavra de Deus. Salmo 58, versículo 3. De novo leiamos. Desviam-se. Todo nascido de mulher, todo filho de Adão e Eva, não há justo nenhum sequer, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Então, seu menino, sua menina, nós somos ímpios desde a concepção. E é só o nascer que nós gravamos rapidamente, na mais tenra infância, desenvolvendo mentiras, proferindo mentiras. Também, nós não fazemos nenhuma força para gostar desse mundo. É tão importante isso, é tão sério isso, que a palavra de Deus diz: não amem o mundo, não ameis o mundo, porque amar a gente ama. Nós gostamos das coisas do mundo. Vocês viram, nós somos desse mundo. Nós temos o nosso reino, queremos construir o nosso império neste mundo. Leiamos todos o que está em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como dividir amor. Ou ama mais, ou aborrece mais. E não preciso... Também seus filhos não precisam de Satanás para pecar. Vocês e os nossos filhos não precisam de Satanás até para cair em tentação. Para cair em tentação, eu mesmo caio. Nós podemos sim amar o mundo, e muito.
Daí, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Um versículo tão curto, mas olhe quanta ênfase: amar, amor, amar, amor, porque aquela obsessão vai se transformando num amor pelo mundo, amor perigoso, amor bandido, amor doentio, amor que terá na mentira um aliado, amor que terá na sujeira um desejo de amplitude. 1 João capítulo 2, versículo 16, a sequência diz: porque tudo que há no mundo, a palavra concupiscência, uma tradução prática seria o desejo forte, e nós somos tomados de desejos fortes, somos impregnados de desejos fortes. Reunião de oração na igreja, vem muito pouca gente em proporção orar na igreja. Reunião de oração, o que já foi nossa força, hoje muitas vezes tem demonstrado como estamos fracos. Uma vez, pastor Wagner, eu estava em Seul, Coreia do Sul, numa quarta-feira à noite, numa igreja presbiteriana de bairro lá em Seul, e nós fomos orar. Fomos para a igreja orar, reunião de oração. Tínhamos 6.000 pessoas orando naquela quarta-feira à noite. Já imaginou o que é isso? Nós não temos nem ideia do que é isso. Eu não sabia se eu via, se eu orava ou se eu chorava de emoção. Mas nossas reuniões de oração têm minguado. Nós temos muitas vezes perdido a reunião de oração, mas reunião de churrasco na igreja, aparece até aquele que você achou que tinha sido arrebatado. Nós temos vivido isso. Nós podemos amar sim o mundo e amar muito o mundo. Adiantando aqui, deixe-me correr. Nós podemos também nos apegar a esse mundo, igualzinho a mulher de Ló. Voltando aqui no texto ali, concupiscência e desejo forte, de 3 áreas muito poderosas: a carne, e a carne tem fome; os olhos, e os olhos querem muita coisa mesmo, a soberba da vida também. Eu estava falando para vocês em reunião de oração, me lembrei agora, me perdoem. Na minha igreja lá em São José dos Campos, quando pastoreava lá, eu pensei em fazer reunião dos homens numa concessionária de veículos. Eu nunca vi homem orar tanto quando vê um carroço: Senhor, esse lá na garagem lá de casa, Pai. Senhor, que eu possa um dia colocar as mãos nesse volante, Senhor. Senhor, que eu tenha dinheiro para abastecer essa máquina, Senhor. Eu nunca vi gente tão piedosa passando na frente de uma concessionária de veículos. Reunião de mulheres, estou pensando em fazer no shopping center. Oh Deus de toda graça e glória, olha que saia, Senhor. Senhor, por favor, Pai, olha aquele par de sapatos, combina com essa saia. Como nós somos realmente muito piedosos dessa maneira. Adiante, nós também podemos nos apegar a esse mundo, igualzinho a mulher de Ló. Por isso que Jesus Cristo mesmo nos fez uma advertência: lembrem-se da mulher de Ló. A mulher de Ló foi uma privilegiada, como você é privilegiada, mulher, como eu sou privilegiado, e você também, homem. Eles receberam uma visita em casa, dizendo: vai acabar tudo, vai destruir tudo, saiam correndo. Eles demoraram em casa, os anjos tiveram que apressar com a família de Ló. Aí estão saindo. Eles tiveram a oportunidade de ouvir os barulhos vindo em direção a Ló, a Sodoma e Gomorra. E eles podiam imaginar: não olhem para trás, não olhem para trás. Já começam os primeiros acontecimentos, mas aquela mulher não aguenta. E ela olha para trás. Impressionante, um versículo tão curto na Bíblia, que a gente sabe onde está, que a gente sabe o que quer dizer, mas que a gente tem uma amnésia para o momento. Lembrai-vos da mulher de Ló. Tem um texto de um pregador chamado J.C. Riley. Você pode procurar depois na internet. Lembrai-vos da mulher de Ló. Creio que Spurgeon também deve ter pregado sobre esse texto. Valeria a pena a gente ter essas exortações desses irmãos, para nós vermos por que nós devemos nos lembrar da mulher de Ló. Sim, então, até aqui, o mundo caído, sob maldição, o mundo caído sob maldição e mergulhado em densas trevas, agora associado à natureza humana caída no pecado, e essa natureza humana é maligna,
seus filhos, eles são tendentes a tudo isso, eles são ímpios, sem a graça de Deus, eles amarão esse mundo sim. Então, associados à natureza humana caída, no pecado, deveria nos alertar de que somos capazes, todos nós somos capazes de sermos maus e de praticarmos as piores e as maiores coisas que por si atraem a ira de Deus. Só essa cidade de São Caetano, se Deus não fosse misericordioso como Ele é, se Deus não fosse bondoso como Ele é, já aqui haveria motivo suficiente para Deus fulminar o planeta Terra. Vimos o fator mundo. Se nós não devemos amar o mundo, nós também não devemos brincar com a força do mundo, com o sistema. Deixe seu filho fazer o que quer. Hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Tá bom, Júnior, fique em casa, Sua Majestade Júnior. Eu queria que vocês repetissem comigo uma frase que eu vou dizer. Filho não tem querer. Filho tem obedecer. Alguém discorda? Eu estou vendo aqui alguns da minha geração, eu gosto muito de falar, a gente falou tanto ontem, Wagner, Jader, na nossa geração, Wagner, na nossa geração, mas eu sou de um tempo, eita que eu me peguei falando isso, quando minha mãe dizia assim para mim, eu sou de um tempo, eu dizia, mãe, seu tempo era quando Abraão era menino, mas eu sou de um tempo em que meu pai e a minha mãe só falavam comigo uma única vez, alguém me acompanha? E muitas vezes meu pai e minha mãe não precisavam nem falar, bastavam só. Aqui também. Dona Alzira, uma pernambucana desse tamanhinho. Quando Dona Alzira envergava a sobrancelha direita na minha direção, eu me tremia todo. Mas a coisa inverteu, e invertendo os princípios certos, vem a perversão certa. Hoje nós vivemos a geração dos pais mais obedientes da história. O filho só fala uma vez. E muitas vezes o menino, a menina, não precisa nem falar, só basta olhar. Aí nós temos também o fator diabo. Nunca descuidem do diabo. O diabo anda em derredor de vós, como leão procurando uma presa a quem devorar. Já assistiram esses documentários de Animal Planet, essas coisas todas que nós gostamos de ver? Já assistiram? Já viram uma leoa ou um leão se preparando para caçar? Aí vai passando aquela manada de animais, de zebras. Aí de vez em quando você vê uma leoa vindo com fúria, um leão vindo com fúria contra uma zebra filhote. Eles preferem os filhotes, não lhes dão resistência, porque não tem resistência. Esse mundo está vindo contra a infância mudou, a infância é outra. Então o fator real do diabo, atuante, por favor considere 18 fatores. Vamos ver de uma maneira bem rápida, que você e eu devemos lembrar. Eu acredito que isso aqui deveria ser um seminário de 3 ou 4 dias para a gente. Mas temos 34 minutos e eu quero respeitar o tempo sim. 4 coisas para a gente considerar. Tomem nota disso, por favor. Tomem nota disso. Vou pedir que alguém que se estiver fotografando, não coloque nas redes sociais, porque aqui tem um contexto, aqui tem um tempo, aqui tem um estudo. Olha o que eu aprendi, olha o que eu vi, isso não vai servir para os outros como você pensa que vai. Isso pode prejudicar também o nosso trabalho. Mas eu peço que você anote isso, considere isso. Em primeiro lugar, o diabo conhece e percorre todo este mundo, todo esse planeta. O diabo passa todo dia na frente da sua casa. O diabo sabe de tudo sobre a sua casa. Quando o Senhor pergunta ao diabo de onde vens, ele mesmo diz lá em Jó capítulo 2, versículos 1 e 2, de percorrer a terra. Passei agorinha mesmo lá em São Caetano do Sul. Então nesse planeta, antes que qualquer humano nascesse nesse mundo, o diabo já estava presente. Ninguém leva vantagem contra o diabo, não há vantagem contra esse ser. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse, para que o diabo não alcance vantagem sobre vocês.
Ele sempre alcançará vantagem. Também, o diabo é o príncipe deste mundo, nesse planeta caído. Ele comanda, ele governa. O diabo tem todos os sistemas do mundo em suas mãos. Sistema de mídias, na mão dele. Sistema de tecnologia, na mão dele. Sistema de ensino, cada vez mais na mão dele. Seu filho, sua filha, vai passar cerca de 40 horas nos sistemas do mundo, só na escola. E muitas vezes 40 minutos na escola bíblica dominical, e você ainda atrasa para chegar na escola dominical. Você descuida em casa. Eu li uma frase em inglês que muito marcou a minha vida. Eu peço que você repita comigo e tome nota disso. A fé começa em casa. Vamos lá? A fé não começa na igreja para a sua família. A fé vai começar na igreja se estiver passando um transeunte lá, entrou aqui, ouviu um cântico, sentou lá atrás, ouviu o pregador, e quem sabe ali ele teve um encontro com Cristo. Para esses casos, a fé começou na igreja. Mas para a maioria dos casos de vocês, dos filhos de vocês, a fé começa em casa. É quando seu filho lhe vê, é quando seu filho lhe ouve, é quando seu filho lhe percebe. Seu menino, sua menina que ainda não lê o Evangelho na sua vida, ou não. É quando você descuida, é quando você relaxa, é quando você é grosso com a sua esposa, é quando você é grosseira com seu marido, é quando aqui você é uma seda, lá você é um cacto, é quando você é assim. Se tem uma coisa que criança não entende, mas também não concorda, é com hipocrisia. Dessa maneira, saiba disso. Todos os sistemas virão para atrair o seu filho para o mundo, e ele já gosta do mundo. Também aqui, nós podemos ver que o diabo age fervorosamente nesse mundo, em todas as frentes que envolvam humanos. O diabo atrai e fascina os nascidos nesse mundo. O diabo soprará no ouvido do seu menino, da sua menina, cada vez mais rápido e cedo: tudo isso te darei. Eu tenho domínio sobre tudo isso. O diabo atua com o engano, ele atua com a mentira. Ele é chamado de o sedutor. Nós já assistimos filmes o suficiente para ter aquele sedutor ou aquela sedutora, e você assistindo diz assim: não caia nessa, não caia nessa. É porque você está do lado de cá. É porque quem sabe você já assistiu esse filme. É porque quem sabe você já deduziu aonde vai dar. Mas ninguém resiste a um sedutor, ninguém resiste a uma sedutora. O diabo então, ele sabe como seduzir. Por favor, eu estou colocando essas referências bíblicas e eu peço que você confira todas elas em casa. Não sou eu quem devo ter a última palavra e nem mesmo a primeira. É a palavra de Deus quem deve ter a primeira palavra e a última palavra. E qualquer argumento de quem subir a esse púlpito tem que ser um argumento na palavra de Deus. O diabo tem a sua descendência e os seus filhos. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor tem uma conversa séria, Deus tem uma conversa séria com Adão, Eva e a serpente. E a partir do versículo 15 ali, nós podemos ver que vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas também diz: porém inimizade entre ti e a semente da mulher. Então há a descendência da serpente. Há pessoas malignas, há pessoas fiéis e devotas a obedecerem ao seu príncipe. São o que Jesus Cristo também chamou filhos do diabo. Um dia eles se voltaram contra Jesus com fúria, falando com Jesus: nós somos também filhos de Abraão. Vocês são filhos de Abraão? Coisa nenhuma. Porque Deus até dessas pedras pode dar filhos a Abraão. Vocês são filhos do maligno, vocês são filhos do diabo. Tem pessoas que odeiam a Deus. Tem pessoas que detestam Deus. Esses são da descendência da serpente. Humanos que seguem a linha dos descendentes da serpente. Neste mundo mau, perigoso. O diabo também tem os seus agentes, esses que estão montando de jogos, de ideias, de revistinhas e tudo isso.
O diabo tem os seus agentes, tanto os demônios como também os agentes humanos que fielmente lhe servem. Ele tem centros e círculos de devoção que os homens adoram. Vem conosco para esse lugar, você vai se divertir bastante, mas cada vez mais aquele círculo vai ser um local em que as pessoas mais se afastarão de Deus e amarão as trevas. E não importa a idade, cada vez mais cedo, cada vez mais rápido, e agora o inimigo se voltou contra a infância como nunca. Teve um tempo, nos anos 1940 e 50, em que ele investiu nos homens. Você é um infeliz, você precisa ter amante. Homem bom é homem que tem amante. E os homens da década de 40 e 40 e 50 tinham amantes. Na década de 50 começou a dizer para as mulheres: vocês são as infelizes. Olhe, queimem sutiãs, se rebelem, se revoltem, larguem seus filhos, vão provar para os homens que vocês conseguem. Também nos anos 60 e 70 investiu nos jovens. Olha, experimente isso, beba isso, faça amor, não faça guerra. E sempre vinham essas propostas dentro do sistema. Nos anos 80 e 90, a vez dos adolescentes. Surgiram tantos seriados com os adolescentes como Centro, se vocês lembrarem. O pai e a mãe, um idiota casado com uma imbecil. Quem resolvia tudo em casa? O adolescente. Quem sabia resolver as coisas? O adolescente. Então, afetando o casamento, afetando tudo isso, quantas novelas em que quando a cena era de um casal casado de aliança, papel passado, era sempre de briga, de bronca, de raiva. Quando os dois estavam juntos, era uma música tétrica, fúnebre. Mas quando ele encontrava uma amante, quando ela encontrava um amante, quando ele encontrava uma amante, quando acontecia o lado feminino também de encontrar um amante, as cenas mais tórridas, as músicas mais românticas, e isso não volta vazio. O mundo sabe como encher os que estão vazios com as suas coisas. Só a palavra de Deus que não volta vazia para mudar e melhorar. O resto é para piorar. Mas agora, as crianças. A infância está sendo atacada como nunca. O inimigo de Deus, do povo de Deus, da igreja de Deus, ele odeia Deus, ele odeia o seu povo e ele odeia a sua igreja. E ele é extremamente astuto, podendo até passar-se como um anjo de luz. O inimigo, ele tem os seus ministros e apóstolos até. Sabem enganar e iludir de tal maneira que sabem até usar as Escrituras. O diabo sabe citar as Escrituras. Naquela colocação das tentações que Jesus sofreu, na segunda tentação que está ali escrito, ele diz assim: lance daqui embaixo, porque está escrito. Existe em Apocalipse capítulo 3, versículo 9, a sinagoga de Satanás, então de religião ele entende. O diabo tem os homens não regenerados todos sob a sua escravidão, vai nos dizer Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Mas uma coisa é certa, e eu vou pedir que o pessoal providencie esses versículos que nós vamos colocar aqui todos, está certo? Vamos ler Mateus capítulo 2, versículos 16 e 18, que eu gostaria de enfatizar isso. O diabo odeia a infância. Eu não tenho aqui, então eu peço que os meus irmãos... Você pode abrir aqui para mim, por favor, meu querido, que eu não tenho 3 mãos? Obrigado. Satanás odeia a infância. Muito obrigado. E também um fato é que ele é capaz de agir nas crianças. Vamos ler todos? Vendo-se iludidos pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Satanás, usando o sistema, Herodes, um fantoche na mão dele. Agora vejam os verbos, volta o texto por favor, querido, obrigado. Ele se enfurece. E a fúria é de qual intensidade?
grandemente. E a iniciativa e a decisão já é o quê? Mandar matar. Ele quer acabar. Se ele pudesse matar as pessoas, ele mataria as pessoas. Mas como a graça de Deus é soberana, maior, poderosa, como a sua misericórdia não tem fim, ele também é capaz de querer então matar sonhos, matar esperanças, matar o desejo de ser um menino que vai viver uma vida como deve ser vivida, uma menina que vai viver uma vida como deve ser vivida. Ele vai transtornar tudo isso, ele vai tumultuar tudo. Vamos ver também que Satanás age nas crianças. Marcos capítulo 7, versículos 24 e 25. Marcos capítulo 7, versículo 24 e 25. Vamos lendo por partes ali, como está na tela. Levantando-se Jesus, ele partiu para as terras de Tiro e Sidom. Ele estava muito cansado nesse momento. Jesus estava perto de uma exaustão. Então ele vai para aquela região onde talvez ele não fosse nem tão famoso como já estava sendo na Judeia, como estava sendo na Galileia. E ele quer descansar, ele quer dormir. Então ele vai entrar numa casa para dormir. É isso que Jesus quer. Ele está cansado demais. Então ele vai entrar numa casa. E ele não queria que as pessoas soubessem por causa disso. Ele estava tentando se ocultar porque ele estava precisando descansar. Jesus era humano, mas ele não pôde ocultar-se. Veja por quê? Porque uma mulher, cuja filhinha, a Bíblia não usa diminutivos não, viu gente? A Bíblia não usa criança, a Bíblia não usa adolescente, a Bíblia não usa jovem, porque a partir dos 12 anos, no contexto do texto, o menino já passava a ser um homem, seria um jovem homem, o menino já é um menino homem, e assim é a vida. Mas quando acontece raramente esse diminutivo, filhinha, filhinho, no caso de João é por carinho, mas no caso aqui desse relato, é para destacar como é séria a questão. Volta o texto, por favor. Que cena linda essa aqui, a última. Volta aquela cena também, por favor. Eu gostei de ver. Isso, que lindo. Uau, é daqui que a gente tem a dimensão de como o espaço aqui é grande. Voltemos para o texto bíblico, por favor. Porque uma mulher cuja filhinha estava o quê, gente? Possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Vamos ver esse episódio de perto. Pode voltar a tela no slide, obrigado. Porque esse é um episódio consternador. Esse episódio seria como você estar na frente do hospital, vendo uma criança com alguma crise, em que estão tentando ajudar ali, mas ninguém consegue. O caso dessa crise aqui é uma crise espiritual de possessão. O texto de Marcos 7, 24, aqui tem o apontador, não é? Desculpa, o que é que eu fiz aqui? Eu apertei no botão aqui. Obrigado por vocês resolverem meu problema. O texto está dizendo ali, está colocado em português embaixo, de lá pôs-se a caminho, partindo para a região fronteira de Tiro e Sidom, e tendo entrado em uma casa, desejava que ninguém ficasse sabendo ou soubesse disso, e ele gostaria de ficar desapercebido. No próximo slide vai dizer aqui para a gente, mas como que imediatamente, a palavra ali está denotando uma urgência que clama por um grande socorro. A palavra grega quer dizer isso mesmo, uma urgência que clama por um socorro. Uma mulher, ouvido dele, sabido dele, tomado conhecimento dele. E aqui vai contar então que uma menina pequena, uma menina filhinha aqui é uma menina pequena. E Jesus Cristo então, ele vai agir e libertar aquela menina. O diabo é capaz de agir na infância, nas crianças também, meus irmãos. Vamos estar nos dirigindo para um fim, com gradações e dinâmicas das tentativas do mundo sobre o seu filho, sobre a sua filha. Porque o mundo sabe
que seu filho, sua filha pode ser um consumista voraz. O mundo sabe que apresentando uma proposta, ele vai correr atrás, ele vai ficar fascinado. Satanás sabe que seu menino, sua menina é pecador, pecadora. O mundo e Satanás usarão de tudo para que seu filho desenvolva tudo isso que o afaste cada vez mais de Deus. Vamos falar um pouco das 8 gradações. Vai aumentando e piorando, aumentando e piorando. Pastor Wagner, um dia eu queria voltar aqui para falar com esses pais sobre os 5 tipos de tolos na Bíblia. Porque se você estiver criando um tolo, então o 5º estágio é um estágio de choro, de dores. Das 8 gradações e dinâmicas sutis, contra o seu filho e a sua filha. Ele não vai vir mostrando o lado negro da questão, o lado podre da questão, o lado comprometedor, o lado das dores, das doenças, o início dos problemas mentais terríveis. Das 8 gradações sutis contra o seu filho e sua filha. Em primeiro lugar, tanto o mundo como Satanás se aproveitarão do fraco desempenho da fé como valor na sua família. Eu admiro muito os irmãos batistas, porque os batistas, nas suas lindas tradições de coros e corais, nos hinos da nossa fé, como nós aprendemos também com os hinos, e eles nos ajudam a nos lembrar das nossas doutrinas, que nos sustentam. Somente ponho a minha fé na graça eterna de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Esses hinos todos cantados em casa, tempo de oração em casa, tempo de conversar com os filhos em casa. Mas se acontece um fraco desempenho da fé, o mundo e o diabo não perderão esse tempo. Também existe o pouco conhecimento. Isso não me faz muita falta não, qualquer coisa eu tiro dúvidas com o pastor Felipe, com o pastor Wagner. Não tenho tempo para isso não. Você vai ficando raso. Segundo ponto ali, desculpe, não passei. O segundo ponto aqui, você vai ficando cada vez mais com pouco conhecimento de Bíblia. Esta é a geração, inclui também a geração de vocês aqui, e cada vez mais em gradação os seus filhos, é a geração mais fraca de Bíblia que existe. Não sabe abrir a Bíblia. Eu estava dando aulas para meninos e meninas de 11 e 12 anos. E nós íamos ter o estudo daquela manhã no Evangelho de João, numa igreja presbiteriana. E eu disse, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João. Um filho de um presbítero foi procurar no índice. Eu fico triste com isso, porque mostra que se não sabem abrir a Bíblia na igreja, é porque não sabem abrir a Bíblia em casa. E aqui está mostrando que você não tem conhecimento. Aí você fica naquela situação e sensação do tipo, olha, qualquer coisa eu pergunto, qualquer coisa eu dou uma olhada no Google, mas você vai ficando com raso conhecimento. Se alguém chegar para você e dizer assim, quem não chora não mama, como está escrito, você vai dizer assim, amém. Está escrito em alguma placa por aí, mas não na palavra de Deus. Nós vamos ter também o Deus só aos domingos. E quando der, aos domingos, e cada vez mais no domingo que der. Nós temos brincado com o dia do Senhor. Nós temos feito do dia do Senhor o nosso dia de dormir, porque a gente maratonou a madrugada toda do sábado assistindo a série na Netflix. Nós temos ido andar de bicicleta, nós temos ido passear, nós temos ido fazer qualquer coisa. Se tem uma geração que chega atrasada para o culto e para a escola bíblica dominical, principalmente, geração desses pais de hoje. O que é que vocês estão dizendo para os seus filhos? Não tem importância não, filho. Não tem importância não, filho. A gente pode chegar lá qualquer hora.
Nunca se esqueçam que a palavra de Deus nos adverte nas histórias da Bíblia. E vem uma geração que não conhece o Senhor e que vai fazer pior. Também a alienação vai se instalando. Você vai ficando alienado para as coisas espirituais, para as coisas dessa realidade. Seu filho, sua filha vai fazer perguntas, papai não sabe, mamãe não sabe. Você vai estar perdendo aquela grande oportunidade das 300 perguntas por dia. E vocês também têm encontrado muita satisfação sem Deus. E cada vez mais suas crianças também estão com satisfação sem Deus, que é o fator da satisfação material. Você caiu naquela armadilha do diabo que ele manteve muito bem. Vou dar para os meus filhos o que eu não tive. Você se endivida, você compra a perder de vista, você faz tudo, todas as vontades. Eu sou de um tempo em que eu só recebia 2 presentes por ano. Recebia presente no aniversário e o segundo presente era no... Se você tivesse nascido no dia de Natal, o problema seu, só ganhava 1. Hoje uma criança de classe média norte-americana recebe 170 presentes por ano. Você não está muito longe disso não. Filho respirou, merece um presente por respirar. Filho aqui, filho ali, seus filhos estão perdendo o valor do gosto, do querer, do valorizar. Vamos voltar ao tempo, vamos voltar à infância. Você está no seu quarto agora, menina. Você está brincando de casinha. Tem umas poucas panelinhas. Outras que você inventou que era panela, pegou em algum canto. Suas 3 bonecas sentadas na mesa, você brincando com elas. Cada história linda que vocês criaram, meninas. Se alguém tivesse anotado as brincadeiras de vocês quando meninas, ia dar cada livro lindo. Abra seu guarda-roupa. Não tinha muitos vestidos. Não tinha muita roupa. Seus brinquedos cabiam numa caixa de sapato. Suas roupas numa gaveta. Seus vestidos ocupavam no máximo 3 cabides e olha lá. Mas você era tão feliz. Você tinha uma criatividade tão bonita. Você brincava, você fazia vozes, você fazia tanta coisa. Meninos, vocês jogavam bola de gude, falamos sobre isso ontem. Bola de gude, pá! Bola de futebol. Eu sou campeão mundial de passagem de marchas de carrinho de puxar. Sabe aquele carrinho que a gente puxava? De lata, de latão. Eu sou campeão mundial de passagem de marchas. Está certo que eu inventei esse concurso, eu me matriculei no concurso, fui o único participante e fui o juiz. Mas eu pegava aquele carrinho, era um caminhão vermelho, estilo Mercedes-Benz, muito bonito, comprado em Alagoas pelo meu pai, trouxe aquele meu caminhão, eu viajei o Brasil, eu fui até Nova York de caminhão. E eu puxava. Eu fazia isso. E aqui eu estava em Nova York, aqui eu estava em Paris. Nem sabia que não dava para ir de caminhão para Paris, mas eu estava lá. Satisfação sem Deus. Você dá um brinquedo para o seu filho hoje, ele quebra. Vamos para a igreja, filho? Não tem roupa não, mãe. Se brincar, tem mais roupa no guarda-roupa e no quarto do seu filho, da sua filha, do que na C&A, no setor infantil. Tênis. Eu tenho um amigo meu que trabalha na Alpargatas. Fale comigo, eu falo com ele. Já pensou você usar um tênis que ninguém tem? Todo mundo quer isso, não é? Vocês, muitos de vocês e eu somos o tempo em que usamos um tênis maravilhoso chamado Quixote. Quixote era um tênis maravilhoso. Quixote foi o tênis mais inteligente já inventado pelo mundo. Porque Quixote passava de ano, passava de ano, passava de ano. O que era Quixote? Combinação de 3 elementos: lona, borracha e chulé. Eu nunca entendi porque o cadastro do Quixote tinha quase 1 metro. Você amarrava
a que chute na canela, o cadastro do que chute na canela. Alguns faziam a volta no pé. Você lembra disso? Que chute você ia para casamento, para funeral, para escola, de férias, que chute. Mas lembra daquele meu amigo da Alpargatas? Me dê o número do pé do seu filho, da sua filha. Marque no colégio. Diga para ele que ele vai ganhar um presente e um tênis que ninguém tem. E chegue lá e abra o pacote. Filho, um que chute para você. Você vai ver que chute você vai levar na canela. Por quê? Porque nós estamos fazendo os nossos filhos materialistas. E a carne clama por matéria, ama isso, concupiscência da carne. E o que é que eu quero hoje? Eu quero uma igreja para me divertir. Não faltarão igrejas para se divertir, chorar, rir. Mas está faltando igreja, está faltando púlpito, está faltando escola dominical, que o povo se quebrante diante de Deus. Que o povo diga, essa mensagem é comigo. O Senhor Deus falou comigo e eu tenho que mudar. O erro está em mim, na minha atitude. Eu tenho sido um péssimo pai, eu tenho sido uma mãe terrível. A palavra de Deus está me mostrando isso. O Espírito Santo está me convencendo do meu pecado, do juízo para isso. Tanto é que as nossas igrejas têm muitas programações para crianças. Nós temos acampamentos, nós temos passeios, nós temos tardes legais. Mas sabe o que a gente tem feito com os nossos filhos quando a gente tem buscar em algum acampamento, de algum acampamento? Primeira pergunta que a gente faz para o filho é: filho, gostou? Gostou, filho? Gostou, filha? Quando essa é uma pergunta errada, a sua pergunta pai, a sua pergunta mãe, desde o carro, quando sai daqui da escola dominical, vai perguntar assim: filho, filha, o que você aprendeu? O que você aprendeu? Me fala o que você aprendeu, vamos conversar sobre isso. Tem 3 E's que destroem a fé infanto-juvenil. E é onde muitas igrejas estão investindo. Os 3 E's que destroem a infância, a fé infantil, são os eventos, são os entretenimentos e só o envolvimento social. Está faltando o evangelho, está faltando a mensagem de púlpito, que os pais saibam como educar os seus filhos. Quem cria os filhos, quem educa os filhos são os pais. E assim também, em 8º lugar, vem a educação e a formação cristã, que os pais dizem: isso a gente vê depois, não tem tempo, depois a gente vê. E o que vai acontecer é que vocês poderão ver seus filhos depois, numa gangue. Poderão ver seus filhos envolvidos com todas as ideias da sexualidade deste mundo. Eu trabalhei no melhor seminário do Brasil. Eu trabalhei na FEBEM de São Paulo, da Celso Garcia. Ali eu trabalhei. Ali eu trabalhei no setor mais perigoso, dos meninos mais perigosos do Brasil, porque tinha caso que tal estado não sabia como resolver, tal estado não sabia como lidar, traziam esses meninos para São Paulo. O que vocês viam nas manchetes de acontecimentos envolvendo marginais infantis, eu via na segunda-feira o menino lá, se tivesse acontecido no domingo. 600 meninos. Eu trabalhava com os esportes, naquela época eu trabalhava com os atletas de Cristo. E eu tinha que sair com os rapazes para a prática dos esportes, geralmente futebol, e eu fazia a chamada, saía com 60 deles cada vez. Oséias, Amós, Obadias, Samuel. Quem é que coloca esses nomes em menino, gente? Pais crentes. Conversei com alguns deles, e alguns deles me diziam assim: Senhor, se meu pai tivesse colocado limite em mim, eu não estava aqui. Senhor, se a minha mãe não fosse tão complacente com os meus erros, eu não estava aqui. Isso eu ouvi deles. Você vai ver depois. Vamos terminar nesses 3 minutos. E eu queria então falar para vocês, deixe-me só adiantar aqui. Você pode colocar, por favor, no slide 45. Slide 44, aliás, slide 44.
Essas pausas são estratégicas para a gente molhar a garganta. Leiam. Monteiro Lobato dizia: quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Aqui está um homem que ele, durante muito tempo, atuou como psiquiatra nas clínicas de Londres, Dr. Anthony Malcolm Daniels, psiquiatra que atendeu no sistema de saúde britânico e também em prisões inglesas. E ele disse: a rede está lançada e o objetivo é, vamos ler todos? A mente, o coração. E ele não é um homem crente, mas disse que a rede está lançada para esses 3 fatores. Esses livros do Dr. Dalrymple, ele assina como, o Dr. Anthony, ele assina lá em cima como Theodore Dalrymple. Está o nome dele ali logo abaixo do título. Nossa Cultura tem o nome, o pseudônimo dele, como ele assina os seus livros. Ali ele tem livros que falam sobre 26 ensaios sobre a degradação dos valores. Lá embaixo está quem matou a infância. Por que ele escreveu isso? Porque ele viu de perto, ele viu os atendimentos para jovens em psiquiatria. Ele esteve em prisões de jovens ingleses. Ali tem um livro fantástico dele, O Falso Positivo. Está dando certo, não vai dar certo, não melhorou, não mudou. Engano! Ali tem um livro dele chamado Lixo, como a sujeira dos outros molda a nossa vida. Todo mundo faz, todo mundo joga papel no chão, todo mundo ultrapassa, todo mundo faz isso. E seus meninos e meninas estão sendo criados e crescidos nesse mundo. Dr. Stanton Seminole, ele escreveu esse livro chamado A Mente Criminosa. E a maioria dos seus relatos vem desde cedo, desde rapazes e moças que cometeram crimes terríveis. Dr. Stanton, ele disse então, aqui está o seu currículo de apresentação: atuou no programa para investigação do comportamento criminoso nos Estados Unidos. Ele também foi consultor do FBI. Ele passou 43 anos estudando em presídios qual era o raciocínio por trás dos delitos. Esse homem tem autoridade no dizer. Não é aquele programa ou não é aquele vídeo que você assistiu no YouTube que lhe convenceu do que você queria ser convencido. Ah, eu gostei do que esse disse, gostei do que essa disse. Tentando apagar fogo com soprinho. E o fogo está se alastrando. 43 anos esse homem estudando o que está por trás do raciocínio dos delitos. Ele tratou diretamente com presidiários sobre como cada um enxergava seus atos e como cada um lidava com as consequências. Vejam o que disse esse homem: também não é crente, também não tem princípios bíblicos e cristãos norteando seus escritos. Se um homem, mulher ou criança tem todas essas características que estou descrevendo: egocêntrico, controlador, desonesto, irresponsável, insensível, pergunto a vocês e eu quero que vocês respondam com um sim: crianças podem ser isto? Eu não ouvi. Crianças podem ser isso? Sim. Vou repetir: egocêntricos, controladores, desonestos, irresponsáveis e insensíveis. Crianças podem ser isso? Sim. Em níveis extremos. Este é um ser humano com uma visão radicalmente diferente de si mesmo e do mundo, em comparação com uma pessoa que tem uma vida minimamente responsável. Essa é uma geração de perigosos mirins, de perigosas mirins. Os inconsequentes estão se multiplicando. O foco do discurso do Dr. Seminole está na transgressão. Já chegou lá, na transgressão, buscando entender a natureza degenerada do transgressor. 2 últimos slides. Todos vocês lembram
desse acontecimento. Quando dois jovens vestindo preto entram numa escola nos Estados Unidos, e foi o mais famoso, triste e trágico caso de morte nas escolas dos Estados Unidos. Vocês lembram? E ali está a mãe de um desses garotos, a mãe de um dos atiradores de Columbine. Ela escreveu o acerto de contas de uma mãe. Li esse livro, e o que vi foi o seguinte, que ela dá forte ênfase na saúde mental do filho, na depressão. Em nenhum momento ela fala: meu filho é pecador, pecado dominava a mente do meu filho. Ela vai falar de religião, sim, nesse livro. Ela foi criada numa educação judia, mas ela, que pelo menos em teoria conhecia o Deus da Torá, era um Deus domesticado, que cabia na mão dela, no bolso dela, quando fosse útil, e de vez em quando esquecia por lá. Ela vai dizer assim: não, é porque sabe que nós somos muito bons em sabe o que é. Você é formado em sabe o que é. Você é formado em sabe o que é. Sabe o que é, pastor? Sabe o que é, seu guarda? Não sabe o que é. Nós sempre arrumamos desculpas para as nossas culpas, mas nunca se esqueça disso que eu vou dizer para vocês. Cuidado com as suas desculpas. Se a gente estender um pouquinho a palavra desculpas, você está fazendo isso na sua mente agora, estenda um pouquinho a palavra desculpas e você vai ter 10 culpas contra você. Você vai ser culpado. O que seu menino for, o que ele vier a ser, o que ele fizer, se você não agir com a sabedoria devida, com a responsabilidade devida, você vai ter 10 culpas e nenhuma desculpa. Sabe, é a saúde mental. O filho foi lá e matou. Ela não retira a culpa do ato do filho, mas nas filmagens de ataque, de antes do ataque, vê-se, nota-se a atitude já de ódio e de um comportamento maligno naquele rapaz. Provérbios 28, 13, vai dizer para mim e para você, podemos colocar, eu acho que eu não tenho aqui esse texto na tela, podemos colocar e eu vou pedir que você decore. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Podemos colocar lá, meus queridos? Todos. O que encobre as suas transgressões, mas o que confessa. Que o Espírito Santo de Deus tenha falado conosco nessa tarde. Que melhor do que eu, melhor do que o pastor Wagner, do que o pastor Felipe, do que o professor da escola dominical, que o Espírito Santo de Deus tenha vencido nessa tarde. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas nossas mentes, corações, lembranças, nos convencendo: é pecado. Para as consequências na sua casa, virão diversas formas de juízos para os quais você não está preparado. Mas que nos convença também da justiça da cruz de Cristo. E foi na cruz, onde um dia eu vi. Nunca se esqueça desse verbo castigar. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Os meus pecados castigados no Filho de Deus. Leve isso a sério, leve isso em consideração. Ore ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu li uma frase uma vez que dizia assim: a culpa é minha, a culpa é minha. Eu coloco em quem eu quiser. É a escola, é a igreja, é o pastor que não foi lá em casa. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Meus irmãos, a culpa é nossa, a culpa é minha. Senhor, perdoe-me das minhas culpas em Cristo, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, e que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
6 minutos. Aí você fica aí para falar dos livros, ser, tá bom? obrigado. Nada. Ô Jader, como que a gente faz? A psicologia moderna diz que a gente não pode mais falar de pecado para os nossos filhos. Não pode mais ficar de pecado nossos filhos. Um pouco antes da pandemia, nós tivemos uma família grande e numerosa que foi embora da nossa igreja, porque a professora na escola bíblica dominical falou a respeito que todos nós somos pecadores. Aquela família entende, emocionalmente, psicologicamente, que ele não deve expor a criança, estamos falando de uma criança de 7 anos de idade, a questão do pecado, porque isso inculca, isso deforma a mente. Então responde para nós, eu já vou ficar de olho nos seus livros, tem uma maioria deles. É a cinta? Eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer. Eu sei que um dia eu poderei ser processado por causa disso, mas isso aqui me livrou da cadeia. Isso aqui me livrou de dívidas. Isso aqui me trouxe honra. Agora não foi em qualquer parte do corpo que eu apanhei não, viu gente? Deus é tão sábio que Deus fez uma parte onde as coisas funcionam. Muitos dizem, converse com seu filho. Menino, coloca uma coisa na sua cabeça. Menino não coloca nada na cabeça porque só tem minhoca na cabeça. Pense, meu filho, menino não pensa. É quando esquenta aqui que acende aqui. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu mereci apanhar muitas vezes. Estou falando das surras do meu pai e da minha mãe, que eu mereci apanhar, Wagner. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu dou graças a Deus por cada surra que eu levei do meu pai e da minha mãe. Alguém me acompanha nisso? Agora, eu não vou bater com raiva. Eu não vou descontar minhas frustrações no meu filho, na minha filha. Isso é a coisa mais errada que você faz. Eu não vou pegar minhas decepções. O Corinthians perdeu do Ituano. Eu não vou fazer isso. Eu não sabia que você era corintiano, rapaz. Eu não sabia. Ô Wagner, lê. Esse aqui é uma enciclopédia. Não, eu não sabia. Eu não sabia. Faça um teste. Leia aqui para mim. Leia. Deixa eu ver aqui. É que eu preciso de aqui, leia. O desafio. Então você não é corintiano, você sabe ler. Voltando aqui, meus irmãos. Voltando aqui, desculpa, Wagner, desculpa. Eu diria para vocês o seguinte, exemplo prático. Lá em Brasília, uma menina fantástica, legal, boa filha, em questão de 2 semanas, 3 semanas, começou a mudar. Chegou ao ponto de que recebeu um bilhete lá na escola, no caderno da escola, lá na agenda. Vem a escola conversar sobre sua filha. Quando a mãe chegou lá, depois dessas 3 semanas, a menina tinha mudado, reclamona, brigona, tudo, detonando tudo. A mãe morreu de vergonha. Mas aquela escola disse, olha, aqui está o endereço aqui da doutora Simone. Procure doutora Simone. Doutora Simone, a consulta com ela custa R$300, mas resolve. Doutora Simone, ela pegou aquele cartão, chegou no carro, ela disse, doutora Simone, eu vou precisar da doutora Simone para resolver coisas da minha casa com a minha filha. Espera aí, gente, estou me suando para pagar essa escola, estou fazendo tudo para essa menina, e é assim que essa menina me trata. Doutora Simone, está aqui doutora Simone. Chegou em casa e corrigiu sua menina da maneira certa, da forma certa, no lugar certo e devido. E disse, continue assim que você vai perder todos os privilégios que você tem. A menina melhorou. Também você melhorou, também melhorei. E sabe, gente, depois de uns 2 meses, aquela mãe da menina está lá no estacionamento, chega outra mãe, fulana, me ajuda a achar essa doutora Simone. Meus irmãos, eu diria para vocês, eu respeito a psicologia, Wagner. Eu acredito que toda ciência que vem colaborar é de Deus. Mas os desvios existem. Os desmandos existem. O humanismo está aí tomando conta. Está certo que você foi criado de um jeito,
Hoje o sistema de vida é outro jeito, mas se você negociar a autoridade da sua casa com seus filhos, você perdeu sua casa e você perdeu seus filhos. Vou deixar minha última palavra, meu irmão Wagner. Não se negocia com terrorista. Fala dos livros aí. Dos livros. Eu seguro. Você segura? A calça não vai cair. Não vai cair, não. Não vai cair. Comi bem. Eu tenho escrito parábolas para meninos e meninas. Amanhã eu vou contar uma história aqui, se eu puder, para os meninos e meninas. Eu não sei como é que é o sistema, Wagner, se todo mundo começa junto. Mas se pudéssemos começar juntos amanhã, meus queridos irmãos pastores, para eu contar essa história e depois dividir em classe. Se eu estiver causando algum transtorno, eu retiro o que eu pedi. Eu escrevo aqui é sobre limites e autoridades. Aqui é sobre data importante que você deve manter no seu coração e não matar no seu coração. Aqui foi a briga minha com uma pardal num dia muito especial. Aqui é sobre o pecado. Esse rapaz vai andando, e esses livros são sempre assim. Um texto curto com um desenho alusivo, com uma ilustração que você pode escanear, contar na sua escola dominical. Ele vai andando, ele encontra um ovo. Acha que é o ovo de uma galinha, é o ovo de uma arara, é o ovo de uma serpente. Você já deve imaginar. Essa história tem dois sinais. A história de uma espinha, nem vou pedir para levantar a mão quem aqui já teve espinha, porque eu sei o sofrimento que é. Mas aqui vai falar sobre a autoaceitação. Eu contei ontem para o Wagner a história de um chinês que eu evangelizei no avião. O chinês não falava inglês, não falava português, eu não falava chinês. E quando um voo de Brasília para São Paulo, quando está chegando em São Paulo, estou eu e o chinês orando de mãos dadas. Como é que se deu isso? Então eu coleciono minhas histórias aqui e vou contando. Se você quiser saber de algumas histórias, um dia eu estava andando na rua, tinha um homem latindo. Au, 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 latia tanto aquele homem. Eu esperei ele latir, comecei a conversar com ele e terminamos nós dois orando em português mesmo. São minhas histórias aqui. Tem a história de uma senhora chamada Dona Ruth, que a onça vai entrar na casa dela. Importantíssimo esse livro. Todo pai, toda mãe deveria ler esse livro, Garota Gay, Bom Deus. Como é que começa a homossexualidade feminina? Como é que o lesbianismo se instala? Essa moça aqui, Jackie Hill Perry, ela vivenciou intensamente o lesbianismo. Ela conta como começou, como se instalou, como foi, como ela vivenciou. E ela mostra que um bom Deus a trouxe de volta. E ela informa para os pais, orienta os pais, como vocês podem preventivamente agir. Esse livro aqui, eu falo dele depois, outra ocasião. O melhor livro que eu li de Dr. John Stott. Comecei a ler esse livro sentado, terminei de ler de joelhos. O Incomparável Cristo. Como esse livro me ajudou a relembrar quem é Jesus. Ajudou-me na comunhão com Jesus. Esse livro aqui você também deveria ler. Muito obrigado, meu irmão.